We need an adjustment of the program after a substantial decision on Greece. What is the key? If then there would be a necessity for an adjustment of the political program, we would be ready to do it. That's much appreciated. No problem. As long as my fellow members of parliament and public opinion in Germany don't believe that our decisions are serious, because they don't believe in our decision on Greece. Primeiro, pelos vistos, se isto não surpreende ninguém, mas o governo português tem uma conversa para consumo interno e tem outra conversa face aos seus parceiros, para não dizer patrões europeus. Porque o que aqui está em causa, pois, isso vai sabendo, mas isto é uma confirmação. Mas agora está documentado. Ora bem, o que acontece é que aqui nos dizem, não senhora, nós não precisamos de mais dinheiro porque estamos ótimos, não precisamos de mais prazo porque estamos fantásticos, quer dizer, esse disparate inqualificável, inacreditável e que pode comprometer seriamente o futuro do país, mas é isso que nos tem dito. Mas, pelos vistos, há uma réstia de luz de alguém e, portanto, há outro discurso para os parceiros europeus ou patrões europeus. Ora bem, isto não é honesto para os cidadãos portugueses e para quem elegeu este governo. Não é honesto. Tenho pena de dizer, mas é a verdade. O segundo ponto é mais preocupante. Não é para os cidadãos é muito mais preocupante. É para os mercados, é muito mais preocupante. Sim, mas quem elege o governo são os portugueses. E eu estou mais preocupado preocupado com os portugueses que com os mercados. Essas coisas são ditas para fora. O segundo é a percepção horrível, que já aqui foi notada, de que não existe Europa rigorosamente nenhuma. Não existe Europa. Porque o que aqui assistimos foi a alguém dizer, efetivamente, um ministro das Finanças de um país da Europa dizer a um país que eles nos podem safar. A gente dá-vos um jeito. Agora, só há aqui um problema. Há dois, segundo o ministro das Finanças alemão. É os membros do Parlamento alemão e a opinião pública alemã. Ora, o que isto nos diz? Diz-nos que não existe Europa. Existem uns senhores, uns alemães, com um pequeno apoio dos franceses, que mandam e desmandam na Europa. Portanto, instituições, como disse o Daniel e bem, não existem. É um mito. E isto tem uma consequência terrível. Porque a consequência terrível para isto, que já vem de trás, é aquilo que acontece ao cidadão europeu, ao cidadão dos vários países da Europa. Porque ele olha para isto e diz assim, afinal, não existe Europa nenhuma. Afinal, mandam-nos votar para o Parlamento Europeu, se calhar ainda vamos votar para uns referendos, mas nós não contamos para rigorosamente nada. A dívida grega, metade pertence ao FMI, ao BCE e ao Fundo Europeu. Do que sobra, metade pertence à banca grega, portanto o problema fica em casa. Do que sobra, metade pertence aos hedge funds. Ou seja, uma pequeníssima parte estava a ser negociada, que era com a banca privada. Nos últimos 2 anos, aconteceram duas coisas. Primeiro, como se vê, aliás, por esta estrutura da dívida grega, a banca francesa e alemã, que estavam muito expostas à dívida grega, livraram-se da dívida grega. Isto foi basicamente o que a Alemanha andou a fazer nos últimos 2 anos. Não foi a salvar a Grécia. Foi mantê-la ligada à máquina para se safarem a tempo. A banca alemã e francesa hoje praticamente não tem dívida grega. Segundo, acabou praticamente o mercado dos CDS e houve um empréstimo a 3 anos do BCE. Do empréstimo a 3 anos. O que significa que os perigos de contágio de um default grego são hoje muitíssimo menores do que eram há 2 anos. Portanto, basicamente, o que aconteceu nos últimos 2 anos é que a Grécia perdeu um enorme poder negocial. Perdeu quase todo o poder negocial que tinha. Se a Grécia tivesse batido na mesa, tivesse dado um murro na mesa há 2 anos, em vez de dar agora, teria conseguido o que queria. Porque os franceses e os alemães estavam em pânico perante uma possibilidade de um default grego. Hoje já não estão em pânico. Querem-no evitar, mas já não estão em pânico. Mesmo com o pouco poder negocial que tinha, quase nulo poder negocial que a Grécia hoje tinha, conseguiram que o BCE perdoasse os juros. Só para se perceber que as pessoas acham que o BCE perdoou algum dinheiro, não perdoou. O BCE, que supostamente serviria para ajudar a Europa a sair desta crise, é uma instituição pública europeia, que comprou a dívida grega a saldo, resolveu perdoar parte do lucro que ia receber. Portanto, foi isso que o BCE, generoso, deu à Grécia. Foi, ok, muito bem, nós
não ficamos com parte do lucro, da vantagem que íamos ganhar. Vou concluir. O que é que isto... Concluo daqui duas coisas. Primeiro, isto foi conseguido em troca de um pacote absolutamente demencial para a Grécia, que vai acabar com a Grécia, redução das reformas, redução do salário mínimo, aumento do desemprego, privatizações, claro, e ainda tem que haver algum dinheirinho para recapitalizar a banca. Mas mesmo com este cenário terrível, porque isto foi mau para a Grécia, foi péssimo para a Grécia, o pouco que eles conseguiram porque foram, tal como eu disse no princípio, mal comportados. Porque esticaram a corda nesta negociação até ao limite dos limites. Esticaram a corda até ao limite dos limites. Nós ainda vamos ganhar um troco. Vamos ganhar alguma coisinha com isto. O que isto nos diz para Portugal são duas coisas. A Grécia usou o poder negocial que tinha tarde demais. Agora 28 minutos das 7 da tarde, altura para voltarmos novamente em direto para Atenas, numa altura em que estamos a recolher imagens em direto e tenho a indicação que se trata de um banco e duas lojas do centro de Atenas que está a arder neste momento. É um dos resultados dos confrontos desta tarde na capital grega, uma tarde que tem sido marcada por violentos confrontos entre a polícia e os milhares de manifestantes que se encontram nas ruas desde cedo. No entanto, durante a manhã não houve registro de incidentes, mas depois da hora do almoço, aí sim começaram a registrar-se ânimos exaltados e vários confrontos dispersos entre as forças de segurança gregas e os milhares de manifestantes. Pelo menos 15.000 estão nas ruas de Atenas para gritar palavras de ordem contra o novo programa de assistência financeira à Grécia, já o segundo, no valor de 130 mil milhões de euros, que permite que o país não caia na bancarrota. A maior parte das pessoas que estão nas ruas são jovens, como deu conta há pouco neste Jornal das 7 o enviado da Rádio Renascença à Grécia, Ricardo Conceição, deu-nos conta precisamente desses muitos jovens que estão no centro da capital grega para dizer que não querem mais medidas de austeridade, as medidas de austeridade que estão implícitas neste novo programa de resgate da Grécia e que passam, por exemplo, por cortes, mais um corte no valor do salário mínimo grego, cortes nos salários, também nas pensões e por mais despedimentos na função pública grega.
chegámos!